E aí, será que a gente tem exemplos de cidades, estados ou países que não fizeram lockdown e deram certo? É claro. Hoje, no Parlamentando, você vai conhecer um desses casos. Mas antes disso, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso é fundamental para você ficar por dentro das novidades e também dar aquela ajudinha, aquela moral no nosso trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Tá molhando tudo aqui. Tá molhando aí? Vai dar não. Fala pessoal, antes de mais nada você deve estar estranhando que cenário é esse. Pois é, a gente está de recesso na Alerj por conta do feriadão decretado pelo governo do estado e a gente está na minha casa. E por que esse cenário pouco ortodoxo? É porque começou a chover, então a janela está fechada para não molhar tudo. Poxa, e fica A janela tá aberta? Hã? A janela tá aberta? Boa pergunta. Aguarde, por favor. Chama aberta. Após um ano de pandemia, já é possível separar o joio do trigo. Ano passado, a gente estava totalmente perdido, com medo, desesperados e, portanto, mais propenso a acreditar numa solução autoritária. Agora, depois de tentativas, acertos, fracassos, fica mais fácil da gente identificar o problema e tratar as coisas com mais racionalidade e muito menos simplismo, respeitando a complexidade que é a nossa sociedade. É claro que muitos desde o início já criticavam o lockdown, tanto por princípio como por ausência de comprovação científica. Eu, por exemplo, fui e continuo sendo uma dessas pessoas. Mas o fato é que muita gente abraçou a ideia de fechar tudo, sem dar a mínima para as péssimas consequências que isso poderia trazer. E as pessoas adoram pegar como exemplo Inglaterra, Itália, França, enfim, um monte de lugar aleatório dizendo que o lockdown funcionaria. Bom, para começar, é preciso falar que o lockdown ele parte de uma lógica muito binária, tá? Ficar em casa, você não vai ter contato com outras pessoas, logo não vai se contaminar. A única coisa que os epidemiologistas esquecem, alguns deles, é que isso não funciona. Por quê? As pessoas não param de viver as suas vidas. Ou seja, o lockdown ele não funciona por conta do comportamento das pessoas. E não adianta nada um burocrata querer tomar uma medida autoritária mandando as pessoas ficarem em casa se elas não fizerem isso por vontade própria. E o Estado, principalmente o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro, ele é incompetente para fiscalizar todo mundo. É sempre bom lembrar que a ação humana ela é imprevisível e extremamente complexa. O planejamento central ele não funciona quando ele tenta prever aquilo que as pessoas vão fazer. E essa previsão, obviamente, não é competência dos epidemiologistas e nem dos médicos. No ano de 2020, no início da segunda onda, uma cidade do Texas chamou a atenção do mundo por se recusar a fazer o lockdown. Na época, o índice de casos estava extremamente elevado, mas o governo de El Paso se recusou a tomar medidas restritivas severas. E mais recentemente, o governador Greg Abbott acabou com todas as medidas restritivas no estado, inclusive abrindo 100% do comércio. E além de acabar com o isolamento forçado, ele revogou a necessidade do uso de máscara. Essa última pode parecer um pouco de exagero, né? Mas para você ver, as pessoas não pararam de usar máscaras. Os ambientes privados, ou seja, shoppings, empresas, as pessoas ainda estão exigindo o uso de máscara, mostrando que você não precisa de uma lei para fazer alguma coisa. Mas o principal ponto desse vídeo não é sobre as máscaras, e sim o fato de que desde o dia 10 de março, quando acabaram todas as medidas restritivas, o Texas não vem registrando uma alta significativa nos números de casos. Na verdade, o número de casos caiu. E a mesma coisa aconteceu com o número de mortes no Texas. A vacinação em massa, que é a medida mais eficiente e eficaz no combate à pandemia, ela simplesmente ainda não decolou no Texas. Eles ainda não vacinaram nem 10% da sua população. Mesmo os Estados Unidos já terem vacinado mais de 140 milhões de pessoas. E o Texas não foi o único estado americano a acabar com as medidas de isolamento autoritárias. O estado do Mississippi fez a mesma coisa. E por lá também não está havendo crescimento relevante
no número de casos. E olha, não foram só esses 2 estados não, tiveram mais 10 outros estados que não adotaram medidas restritivas autoritárias no nível que a gente está vendo aqui no Brasil. E falando em Brasil, mais especificamente aqui no Rio, a história é totalmente diferente. Novamente, após um ano, a gente vem debatendo medidas restritivas e medidas fantasiosas tiradas do medidas autoritárias e mágicas tiradas da cabeça de algum burocrata que acha que pode mandar na sua vida. No dia 26 de março, o Rio de Janeiro entrou num feriadão. Que, aliás, eu votei contra esse troço, hein? Só pra lembrar. E o que você acha que isso acabou resultando? O óbvio, as rodovias estão lotadas dos moradores da região metropolitana indo para a região dos lagos ou interior do estado. Sendo mais claro, enquanto empreendedores e trabalhadores estão sendo proibidos de trabalhar, vemos um êxodo de pessoas indo para o interior do estado, onde a capacidade hospitalar é muito pior do que na capital. Muitos municípios, inclusive, já vinham registrando uma alta de internações de pessoas de outras regiões. E com esse feriadão, a tendência é que isso venha a piorar ainda mais. Infelizmente, tem uma penca de hipócrita por aí que quer enfiar o lockdown na tua goela. Eu não sei se você é o mais pobre, se você é classe média, se você é totalmente não dá pra saber. Mas com certeza a chance de você pertencer ao 1% mais rico da população do Brasil é muito pequena. E esse 1% é aquele tipo de pessoa que não precisa sair de casa todos os dias para fazer seu ganha-pão. Então para eles é muito fácil ficar tweetando a hashtag Fique em Casa enquanto tá curtindo a praia em Fernando de Noronha ou em Búzios. Ou até mesmo fazendo aniversário em Itaipava. Eu entendi a referência. Dá uma olhada, por exemplo, na recomendação de 30 promotorias do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, um pessoal que ganha 70 pau líquido por mês, acostumados a trabalhar 5 horas por dia, estão querendo dizer para o governo do estado para adotar medidas mais restritivas. Você acha realmente que o salário deles vai ser impactado por conta da adoção dessas medidas? Não! E com base numa decisão do presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, que disse que no meio da pandemia é possível o Estado restringir o direito ao trabalho e o direito de ir e vir, inclusive causando prejuízo econômico para as pessoas. E aí o que eu pensei? Já que a gente pode causar prejuízo econômico para o cidadão normal que paga imposto, então por que a gente não começa a cobrar um pouco mais da elite do serviço público? Eu apresentei uma PEC que vai dividir a conta com a elite do serviço público. Boa, 06. A PEC prevê que todo servidor público, incluindo políticos, que ganha acima de 11 mil reais líquidos, vai ter que pagar a conta da pandemia também, dando 50% de tudo que exceder esses 11 mil reais para o combate à pandemia. E deixa eu explicar, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. É verba remuneratória, indenizatória, gratificação, abono, enfim, o que ele receber que exceda 11 mil reais líquidos. Eu, por exemplo, que sou deputado e recebo 18 mil líquidos, o quanto que excede do limite da PEC? 7 mil reais. Ou seja, eu teria que contribuir com 3.500 reais todo mês até o fim da pandemia. Agora, pensa naquele servidor que tira 70 pau líquido. Esse aí vai salvar muita vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E é por isso que eu dei o nome para essa PEC de a PEC da Elite Solidária. Rapidinho, pessoal. Depois da gravação desse vídeo, a gente lançou uma petição pública para apoiar a PEC da Elite Solidária. Falamos no vídeo. Se você apoia essa ideia, acesse o link aqui na descrição, assine e passe para outras pessoas. O seu apoio muda tudo. Vamos convencer todos os deputados do Rio a aprovar essa medida. Eu tenho certeza que todo servidor público que pertence a 1% da população mais rica desse país vai ficar mais do que feliz em dar sua contribuição quando ele, na verdade, vem exigindo tanto sacrifício da população. Porque, afinal de contas, a economia a gente vê depois. O negócio é salvar vidas. O miserável é um gênio! Eu sei que tem muita gente que defende o lockdown que tem boas intenções, mas na hora da gente defender uma política pública, a gente precisa ter algumas coisas como norte. O principal delas é se ela é realmente aplicável na realidade, coisa que na realidade do estado do Rio de Janeiro isso nunca vai acontecer. Enquanto a Dias Ferreira está fechada, a Rocinha está a todo vapor. Ninguém se isolou por lá. E eu não estou dizendo que as pessoas da Rocinha precisam se isolar. Elas precisam aprender a viver
conforme a nova realidade, respeitando as medidas sanitárias que a gente sabe que funcionam. E o principal, nenhuma medida estatal, ainda que seja para o seu bem, pode violar a sua liberdade. Esse sim é um princípio inviolável. Bom, o recado de hoje está dado. O que a gente quis trazer é que dá para tratar a pandemia com seriedade, mas sem autoritarismo. Afinal de contas, você é a pessoa mais competente para dizer aquilo que é melhor para você. E quando na vida nos sobram incertezas, a nós só restam os princípios. E como dizia Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. E nunca foram só 15 dias.